Boa noite, Agnes. Boa noite, Luana. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Omar. Só damos um tempinho aí só para entrar o pessoal aí. Bom, boa noite, queridos. Vamos lá? Hoje vai ser um assunto bem interessante. Particularmente, não sei, né? Mas eu nunca vi nenhuma live tratando sobre esse assunto. Na verdade, eu nunca vi nenhuma pregação também tratando sobre esse assunto, né? E eu também nunca li livros tratando sobre todo esse assunto que eu vou tratar hoje à noite aqui com vocês, tá? Dentro da teologia, nós chamamos essa área da teologia como angelologia, né, que é o estudo a respeito dos anjos. Tá certo? Então é isso, nós vamos ler vários textos bíblicos, porque, né, não tem como a gente tratar desse assunto, como se trata de uma teologia sistemática, né? A gente precisa sistematizar o assunto, então você precisa ter o conteúdo bíblico que vai fundamentar aquilo que a gente vai tratar nessa noite, tá certo? Então, assim, quem quiser acompanhar aí com a Bíblia, né, fique à vontade de pegar a sua Bíblia para acompanhar esse momento, né, ou então confie na minha palavra, tá certo? Isso aqui vai ficar gravado, daí depois você vai poder conferir toda a base bíblica disso que eu estou tratando. Beleza, meus queridos? Então, vamos lá. O assunto, então, é anjos e demônios, origem, queda e destino. Ok? Então, vamos lá. Eu dividi, né, nesses 3 tópicos, que é a origem, a queda e o destino. Daí depois, lá no final, eu posso abrir para a gente tratar algumas perguntas que vocês queiram trazer em relação a esse assunto. Tá certo? Tá ok. Então, primeira questão, então, a origem, né, dos anjos e dos demônios, né? Então, por que eu estou tratando isso dentro de uma live apenas, né? Porque algumas pessoas cogitam de que os demônios não são anjos, né? Então, isso daí, biblicamente falando, por que a gente afirma que os demônios são anjos? Porque a Bíblia afirma que são anjos, né? Então, lá em Jó 1:6, diz assim o texto: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles, né? Então, o diabo estava junto com os anjos quando se apresentaram lá diante de Deus, né? Ok? Lá em Mateus 25:41, o Senhor Jesus está falando a respeito da parousia, né? A respeito do fim do mundo, a respeito da sua segunda vinda, e ele fala uma coisa ligada também a isso. Ele fala assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Então, assim, o tempo todo apresenta, então, o diabo e os seus anjos, né? Quando o diabo se apresenta lá na história de Jó diante de Deus, ele está junto com os anjos. Então, em nenhum lugar das Escrituras, o diabo é apresentado como algo distinto dos anjos. Do contrário, ele é um anjo, né? Ele é um anjo. Ok? Certo? Ela chama, então, a Bíblia chama esses seres tanto de demônios quanto de anjos, em diversos textos, como nós veremos. Ok? Então, essa ideia de que os demônios não são anjos não bate com aquilo que a Bíblia revela. Ok? Então, todos os demônios são anjos, né, caídos, mas são anjos. O único anjo que a Bíblia descreve a sua criação
é o anjo descrito como Rei Léo, né? Não é o nome dele, mas é descrito como Rei Léo, cuja tradução é estrela da manhã ou estrela d'alva. Algumas traduções trazem para Rei Léo a tradução como Luciferium. Já ouviram falar dessa palavra, né? Que alguns o tomam como nome, ok? Luciferium ou Lúcifer. Né? Quantas vezes você ouviu já essa palavra como um nome, né? Dirigido especialmente como se fosse o nome do diabo, né? Então muita gente fala isso, que o nome desse anjo, então esse tal de Rei Léo, é Lúcifer, que é um nome em latim, né? Uma palavra em latim, ou Eósforo, né? Eósforo, que seria em grego, ok? Então estrela da manhã, né? Em português a tradução. Todas essas palavras, né? Rei Léo, Lúcifer ou Luciferium, Eósforo e estrela da manhã é o mesmo significado. Essas 4 palavras têm o mesmo significado, ok? Mas não é nome, ok? Não é nome como a gente vai ver aqui. Então, olha só, essa tradição popular de dizerem que o nome do diabo é Lúcifer é totalmente falsa. Ouviram? É totalmente falsa essa história, essa ideia popular, tradicional, de dizer que o nome do diabo é Lúcifer, ok? Se você ver qualquer pastor aí, ó, falando que o nome do diabo é Lúcifer, eu vou falar isso sem nenhum tipo de medo do que eu estou dizendo. Esse cara está falando uma besteira, tá certo? Não existe nas escrituras sagradas o nome do diabo. Tá, ok? De Gênesis até o livro do Apocalipse, o nome do diabo não existe na Bíblia, certo? E muito menos Lúcifer, ok? Por quê? Por que Lúcifer não é o nome do diabo? Não pode ser o nome do diabo, certo? Por quê? Porque a Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego, certo? Hebraico, né, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento em aramaico e grego, mas principalmente, quase que 100% da sua totalidade, escrito em grego, certo? Então a palavra que aparece lá originalmente no hebraico é Rei Léo, certo? O que acontece? A primeira tradução que nós temos ali da Bíblia Sagrada, né, do Antigo Testamento, melhor dizendo, foi uma tradução chamada Septuaginta, que ocorreu antes de Cristo, certo? Então lá, segundo a tradição, dizem que 70 rabinos que dominavam o grego traduziram todo o Antigo Testamento para a língua grega. Então isso é o que a gente chama de Septuaginta. Não tinha o Novo Testamento, ok? Era só o Velho Testamento. Septuaginta. Então, quando traduziram essa palavra Rei Léo para o grego, traduziram para Eósforo, ok? E o tal do Jerônimo, lá no 4º século já depois de Cristo, quando traduziu o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Antigo Testamento, essa palavra Rei Léo, ele traduziu para Luciferium no latim, ok? Certo? O grande problema, meus queridos, como a gente vai ver aqui, ó, Isaías não pretendia revelar o nome do diabo neste texto, ok? Isaías não pretendia revelar o nome do diabo nesse texto. Rei Léo foi utilizado como um adjetivo, pois se fosse um nome, guarde bem isso, pois se fosse um nome, as traduções gregas e latinas teriam simplesmente conservado seu nome de anjo, ou seja, teriam conservado como Rei Léo, e não como Eósforos, e muito menos como Lúcifer, ok? Ao invés de traduzi-los, né, como para Eósforo, Lúcifer, Estrela da Manhã, ou Morning Star no inglês, né? Por exemplo, os nomes de Gabriel e Miguel, que também são nomes de anjos que aparecem no Antigo Testamento, foram conservados em todas as traduções grega,
latina, português, inglês, tá lá. Tanto Gabriel quanto Miguel foram conservados. Por que Rei Léo não foi conservado? Porque não era um nome. Porque se fosse um nome, se a intenção lá dos tradutores do Antigo Testamento, lá, da língua hebraica para a língua grega, tivesse a intenção de confirmar o nome do diabo, eles teriam traduzido, mesmo na Septuaginta, que é uma tradução em grego, teriam continuado com o nome Rei Léo, como continuaram com o nome Gabriel, como continuaram com o nome Miguel, né, dos profetas e tudo mais. Então, todos os nomes no Antigo Testamento, mesmo no grego, está lá o nome, ok? Por que Rei Léo não está o nome? Porque não é um nome. Então, Isaías nunca teve a intenção de revelar o nome do diabo como Rei Léo, porque não era um nome, ok? Tanto é, porque olha só, a intenção era de modo irônico tratar o ego do rei da Babilônia, que estava se achando um verdadeiro Deus. Inclusive, Eósforo, que foi a tradução no grego, era um deus grego, identificado inclusive com o planeta Vênus, certo? Que para os romanos era chamado de Lúcifer. Olha só que interessante. Então, os gregos chamavam o planeta Vênus de Eósforo. Os romanos chamavam o planeta Vênus de Luciferium, no latim, ok? Então, quando os tradutores da Septuaginta traduziram Rei Léo para o grego, eles traduziram para Eósforo, que era o nome do planeta Vênus, certo? Tá tudo certo. Que era a forma como eles chamavam, desculpa, não era o nome, mas era a forma como eles chamavam o planeta Vênus, certo? De Eósforo. Quando o tal do Jerônimo foi traduzir a Bíblia do hebraico para o latim, ou do grego para o latim, ele pegou o derivado de Eósforo no latim, que é Lucifério, e traduziu simplesmente. Ok? Certo? Agora, continuando aqui. O problema de identificar Lúcifer como nome do diabo ocupa dois problemas. Quais são esses dois problemas? Primeiro, que a Bíblia não foi escrita em latim, como eu já falei. Se fosse para dizer que Isaías está, de fato, revelando o nome do diabo, então esse deveria ser Rei Léo e jamais Lúcifer. Por quê? Porque nome no Antigo Testamento nenhum é colocado como uma outra coisa, traduzido. É simplesmente colocado o nome. Por exemplo, Rafael, Deus que cura. Eles não colocaram Deus que cura, eles colocaram Rafael, certo? Assim como Gabriel e Miguel não foram trocados por nomes em grego e latim, e sim conservados, nenhum autor do Antigo Testamento e Novo Testamento saberiam dizer quem é Lúcifer. Se você chegasse assim e perguntasse quem é Lúcifer, os caras, o que você está falando? Não sabemos nem do que você está falando, ok? A segunda razão porque Lúcifer não é o nome do diabo, a segunda razão pela qual você não pode dizer que o nome do diabo é Lúcifer, é que a mesma tradução, quando Jerônimo traduziu o Antigo Testamento para o latim e traduziu Rei Léo para Lúcifer, qual que é a tradução de Rei Léo? Qual que é a tradução de Lúcifer? Qual que é a tradução de Eósforo? É estrela da manhã. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 19, o texto diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e Lúcifer apareça em vossos corações, ou no grego, e Ósforos apareça em seus corações. Olha que coisa interessante. O mesmo cara que traduziu, então, o Antigo Testamento lá, Rei Léo para Lúcifer, ou Eósforos para Lúcifer, agora traduz o grego para Lúcifer também. Se referindo a quem? A Jesus. Se referindo simplesmente a Jesus como Lúcifer. E então a ideia é a seguinte: se Jerônimo, ao traduzir para o latim, estava realmente com a intenção de revelar o nome do diabo como Lúcifer, por que ele chamou Jesus de Lúcifer? Por que ele se referiu a Jesus como Lúcifer? Certo?
Ele é louco da cabeça? Está maluco da cabeça? Será que Jerônimo era tão bobo assim, é tão desprovido de inteligência para fazer esse tipo de erro, para cometer esse tipo de erro grotesco e blasfemo, né, de dizer que Jesus é Satanás, dizer que Jesus é o diabo? Então, qual que é a lógica desse raciocínio? A lógica desse raciocínio é simples. Jerônimo não estava dando um nome para Jesus. Estava dizendo simplesmente que ele era o quê? A estrela da manhã. Que é o quê? É um adjetivo. Ok? É um adjetivo. Certo? Era um adjetivo. Inclusive, havia um bispo que se chamava Lúcifer de Cagliari, que viveu também no século IV. A Igreja Católica, inclusive, o santificou e ele ficou sendo conhecido como São Lúcifer, na Itália. De forma que o seu dia é comemorado em 20 de maio. Então vocês acham mesmo que alguém colocaria o nome do diabo em seu filho, se isso realmente fosse o nome do diabo, lá no quarto século? Não, né? Então, essa história de Lúcifer, esse era o nome do diabo, queridos, isso aí é mentira, tá? Isso aí é um erro que se tornou tradição e aí é aquela coisa, né? Uma mentira repetida 100 vezes vira uma verdade, ok? Então, assim, obviamente que hoje ninguém coloca mais o nome de Lúcifer num filho, né? Certo? Você não coloca o nome, né, de Lúcifer num filho. Por quê? Porque ninguém vai desassociar o nome, esse nome, da pessoa de quem? Do diabo, entende? Então, não adianta. Isso daí já entrou na tradição, já se tornou uma cultura, ok? Que está aí, né? Mas está errada, ok? Ela não tem fundamento teológico algum, certo? Agora presta atenção no que eu vou falar para vocês agora, porque isso é uma coisa que muito pouca gente sabe. O único lugar em toda a literatura antiga, olha só o que eu vou falar. O único lugar em toda a literatura antiga em que aparece o nome do diabo, o nome de Satanás, é no livro de Enoque, que é o quê? É um livro apócrifo, certo? É um livro apócrifo do Antigo Testamento, né? Que nele, somente nele, queridos, em toda a literatura antiga, o único lugar de toda a literatura que aparece o nome desse anjo é no livro de Enoque. Enoque revela que o nome do anjo que tentou Eva no Éden era Gadreel. Gadreel era o nome desse anjo que tentou Eva lá no Éden. Então, assim, a partir de agora, depois eu vou, né, a gente vai desenrolando isso daqui, você vai entendendo melhor do que eu estou querendo falar. Mas a partir de agora, eu vou me referir como Gadreel, ok? Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, certo? O significado de Gadreel é Deus é o meu ajudante. Enoque descreve que este era o nome do anjo que tentou Eva no Éden. Por isso, é provável que isso seja verdadeiro, que o nome daquele a quem chamamos de diabo, Satanás, seja de fato Gadreel. Por que eu falo que pode ser que seja realmente Gadreel? Apocalipse liga o nome do diabo, liga o diabo à serpente no Éden. Então lá em Apocalipse 20, no versículo 2, diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Quem que é a serpente nessa história toda? Que serpente nós estamos falando? É a serpente que tentou Eva, né? Só tem essa serpente na história aí bíblica, ok? Certo? Então, quem que é a serpente? A serpente é o diabo. Então, aquele a quem nós chamamos de diabo era aquela serpente que tentou Eva lá no Éden. E Enoque está falando que o nome desse que é chamado de diabo, e essa serpente, ou melhor, esse anjo que tentou lá Eva no Éden, é Gadreel, certo?
O livro de Enoque, ele confirma que Gadriel estava no Éden. Olha só o que diz lá então, em Ezequiel 28, 13 ao versículo 15. E aí aqui vai descrever então, né, a forma como esse anjo foi criado, esse tal de Gadriel, que seria, né, o diabo, ok? Assim, muitos teólogos discordam que esse texto se refere ao diabo, né, e o usam exclusivamente para se referir ao rei da Babilônia, ok? Mas a maioria dos teólogos já pensam que sim, que se trata de uma profecia dupla, né? Em parte se referindo ao rei da Babilônia e em parte se referindo também, né, a esse anjo Gadriel, né, do dia em que ele foi criado. Diz assim o texto: Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Então aqui o que está acontecendo? Então aqui Ezequiel está descrevendo a forma, né, em que esse anjo, né, para aqueles que creem que é realmente um anjo, foi criado. Então aqui está descrevendo como que Gadriel foi criado, né? Por que eu estou dizendo que é Gadriel? Porque aqui o texto começa dizendo assim: você estava no Éden, ok? Né? Então o rei da Babilônia não estava no Éden, tá certo? Então eu sei que alguns teólogos vão defender essa ideia que não é o diabo, coisíssima nenhuma, mas estou apenas falando, né, aquilo que o texto está dizendo, certo? Então que o único anjo que é descrito a sua criação seria a criação do diabo, certo? Nenhum outro anjo na Bíblia Sagrada é descrito a sua criação, ok? A Bíblia, ela descreve 3 tipos de anjos: arcanjos, querubins e serafins. São 3 classes de anjos que a Bíblia revela: arcanjos, querubins e serafins. O livro de Enoque, ele revela esses 3 tipos de anjos, mas ele revela um 4º tipo de anjo, mas não especifica como é, que é chamado de orfanins. Então seriam 4, segundo o livro de Enoque, seriam 4 classes de anjos, né? Arcanjos, querubins, serafins e orfanins, certo? Então a Bíblia não descreve exatamente a diferença entre eles. Então, mas algumas coisas na Bíblia que revelam que a gente acha interessante, né? Então, por exemplo, arcanjos, quem seriam os arcanjos? Arcanjos seriam generais de miríades de anjos, porque é assim que o livro de Enoque se refere aos arcanjos, né? Enoque nomeia, por exemplo, Enoque ele classifica lá 4 arcanjos, né? Há outros arcanjos que eles vão classificar, mas há esses 4 que são os principais arcanjos que o livro de Enoque vai classificar. 2, na verdade, 3 deles estão conhecidos por nós, né? Então lá, Enoque nomeia os quatro arcanjos, que seriam o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Rafael e o arcanjo Fanuel, né? Esse Fanuel não aparece na Bíblia, né? Os outros 3 aparecem, né? Especificamente, né, Miguel e Gabriel aparecem na Bíblia. Ok? São esses 4 anjos. Querubins, o que é aquele pequeno texto ali que a gente leu lá de Ezequiel 28:14, descreve ele como um guardião do trono, né? Então, os querubins seriam os guardiões do trono, né? Enquanto que os arcanjos seriam os generais, né?
os querubins são aqueles que guardam o trono, certo? Daí tem os serafins. Serafins, a Bíblia denota serem aqueles que cuidavam da adoração contínua de Deus. Lá em Isaías 6, 1 a 3, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, ele fala o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor. Só um pouquinho aqui, queridos. Assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Aí ele fala: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui está descrevendo esses serafins, né? Ok? Certo? Queridos, vocês estão ali falando ali em relação ao livro de Enoque, né? Eu já vou chegar lá, por que eu estou falando isso, não estranhe eu estar citando o livro de Enoque, ok? Lá na frente vocês vão entender por que eu estou citando o livro de Enoque. O livro de Apocalipse, ele descreve como são os serafins. Então aqui, Isaías apenas cita os serafins, né, fala das suas asas, mas não dá uma descrição muito mais detalhada a respeito disso, certo? Agora, em relação ao livro de Apocalipse, lá em Apocalipse, no capítulo 4, versos 6 a 11, olha a descrição acerca dos serafins. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criados. Então, o que a Bíblia está descrevendo aqui, que os serafins são esses que cuidam ali da glória, né, do trono, do louvor e da adoração, né, diante da glória de Deus, certo? É eles que estão ali se prostrando e adorando e dizendo o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Né? Então, os serafins cuidam da parte da adoração. Os arcanjos são os generais. Os querubins são aqueles que guardam o trono, certo? É o que está dizendo ali, né? Estou só citando aquilo que a Bíblia fala, né? Quando se refere lá ao querubim, se refere a ele como guardião, ok? Guardião do trono, certo? Quando se refere aos serafins, está falando então daqueles que estão lá prestando uma adoração diante de Deus. Quando se fala dos arcanjos, está falando então dos generais, ok? O pessoal está perguntando por qual razão que o livro de Enoque não entrou no cânon bíblico. Querido, isso é um tema de muito debate, né? Alguns pais da igreja consideravam o livro de Enoque inspirado, né? Mas o que acontece? O judaísmo não considerava o cânon, dentro do cânon deles, né? Não considerava o livro de Enoque inspirado. Então, como o cristianismo acabou abraçando o mesmo cânon que o judaísmo tinha, os mesmos livros, né? O livro de Enoque estava fora da Bíblia hebraica, acabou automaticamente ficando fora também da nossa Bíblia,
certo? Então, assim, eu vou chegar lá e vocês vão entender por que eu estou me referindo a ele, né? Mas vamos com calma aí, ok? O Zohar cita Samael sendo Satanás. Aí é uma outra coisa, né? Nós estamos falando que o nome, tá? Lá de anjo, certo? Aí Samael aí é uma outra conversa aí, vamos ver lá. Segunda questão, então, agora passando para o segundo ponto, nós vamos à questão, então, da queda. Então, no primeiro ponto ali nós vimos a questão, né, da criação dos anjos, né, que o único anjo que aparece ali, criado realmente, descrito na Bíblia, seria Gadriel, né, que é esse anjo aí, né, esse suposto nome que o livro de Enoque revela, ok? E que a Bíblia não revela nome algum, tá certo? E aí fala também das 3 classes de anjos, né, que seriam, então, os arcanjos, os querubins e os serafins, né, cada um dentro de um tipo de função, né, celestial, ok? Entrando agora, então, no segundo ponto, que seria o ponto da queda. Uma coisa que pouca gente sabe também é que a Bíblia descreve 3 quedas. Quando a gente pensa em queda dos anjos, nós só pensamos em uma queda. Porém, a Bíblia descreve 3 quedas de anjos. Certo? Então, vamos lá. Primeira queda ocorreu, né? A gente não sabe se foi antes, se foi no Éden. Entendeu? Isso daí é uma coisa assim que a gente não tem uma descrição bíblica a respeito disso, né? O diabo simplesmente aparece, surge ali no cenário, né? Já com o coração, com a inclinação, já, né, para fazer algo ruim ali. Então, a primeira coisa que acontece está relacionada a isso. Então, olha, observação. Eu estou utilizando o nome Gadriel porque, de fato, em nenhum outro lugar da literatura fora de Enoque aparece o nome dele enquanto anjo. Mas olha o que diz lá em Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente, já falei lá que Apocalipse fala que o diabo é a antiga serpente, né? Lá em Ezequiel vai falar que o tal do rei Léo estava no Éden, ok? Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo, sob o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então aqui Deus lança uma maldição sobre a serpente. Então aqui acontece, né, oficialmente, então, essa primeira queda revelada na Bíblia Sagrada, ok? Como eu falei, nós não sabemos se isso aconteceu antes da queda, já havia acontecido antes da queda do homem, já havia acontecido algum tipo de rebelião, certo? Só sabemos dizer o que está escrito aqui. Ezequiel 28 diz que Deus fez sair fogo do meio desse tal de rei Léo, né? Ou Gadriel. Gadriel, porque rei Léo não é nome, ok? Lá. Então, 28 ele revela isso, ok? A segunda queda, então a primeira queda foi essa que aconteceu lá, né, no Éden, ou antes do Éden, o qual a gente não sabe ao certo dizer, ok? A segunda queda ocorre um pouco antes do dilúvio. Então lá em Gênesis 6, 1, 4, diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Então, assim, muito tempo eu lutei contra essa ideia de que esses filhos de Deus aqui eram anjos. Eu não aceitava que eram anjos, né? Eu achava que isso era uma coisa meio fictícia, meio que absurda, de que se tratava de anjos. Porém, queridos, o Novo Testamento vai confirmar algumas coisas que aconteceram aqui nesse dia, né? Vou voltar lá para o livro de Enoque, ok?
Então, essa história ela é melhor descrita no livro de Enoque. Olha que o livro de Enoque, no capítulo 6, versos 1 a 2, e o capítulo 7, 1, fala a respeito disso. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram. Naqueles dias nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, olha o que ele está descrevendo aqui. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens e geremos filhos. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram Néflins, ou gigantes. Ou seja, Enoque está tratando da mesma história que Gênesis também trata, ok? É a mesma história, tá certo? Lá em Enoque 8:2 diz assim: a impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Então aqui está descrevendo a segunda queda. Okay? Havia acontecido uma primeira queda, depois acontece uma segunda queda, que é essa queda que acontece ali no capítulo 6 de Gênesis. Eu sei que algumas pessoas aí estão preocupadas pensando assim: nossa, o Pipe tá mandando ver nas heresias aí, né? Calma aí, porque eu já vou chegar lá do porquê que eu estou afirmando essas coisas aqui, né? Continuando em Enoque, ao todo, Enoque descreve que foram 200 anjos que caíram neste dia. Ele dá os nomes dos 20 príncipes que foram convencidos por um anjo chamado Semiasa, ou Semjasa, algumas versões trazem. Semiasa, ok? Esse anjo, tal do Semiasa, ele convenceu esses 200 anjos a coabitarem com essas mulheres e a terem relações sexuais com essas mulheres, né? Da onde que nasceu então os Néflins, né? A Bíblia hebraica também fala dos tais dos Néflins, ok? E aí assim, cada teólogo, né, vai acabar abraçando aquilo que, né, lhe convém, certo? Lhe convém não, mas vai entender lá, não vai aceitar isso, né? Como eu muitas vezes não aceitei também, né? Hoje eu não tenho nenhum problema em relação a isso, baseado nisso que eu vou falar para vocês hoje, ok? Olha só, por que eu estou dizendo que essa história pode ser que seja verdadeira, né? E, portanto, houve de fato uma segunda queda, porque isso vai confirmar muito daquilo que a Bíblia mesmo confirma, ok? É a Bíblia que vai confirmar que essa história é verídica, ok? Porque senão, há textos na Bíblia que não fazem o menor sentido à luz de todo o resto, ok? Olha só, o livro de Enoque descreve o que houve com estes anjos que cometeram este pecado. Olha o que diz. Novamente o Senhor disse a Rafael: amarra a Azaziel, que era um outro anjo, dentro desses 20 príncipes, né? Existia o tal do Semi-Asa e existia esse outro príncipe, que era o tal de Azaziel, ok? Amarra a Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão, e abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre, cobre sua face, para que ele não possa ver a luz, e no grande dia do julgamento, lança-o ao fogo. Então esse tal de Azaziel, o anjo Rafael, está sendo descrito aqui no livro de Enoque, que esse anjo então foi amarrado, ok? Em correntes, foi amarrado lá e está preso e só vai ser solto no dia do julgamento para ser lançado no fogo, no lago de fogo, ok? Certo? O arcanjo Gabriel, um outro anjo, foi responsável por destruir os Néflins. Isso que o livro de Enoque está falando, ok?
O arcanjo Miguel foi responsável por prender Samiasa e os demais anjos. Olha o que Enoque 10, 19 a 20 vai dizer. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo em tormentos. Lá eles serão encerrados em confinamento para sempre. Imediatamente depois disso, ele, juntamente com os outros, queimarão e perecerão. Eles serão amarrados até a consumação de muitas gerações. Então fala a respeito desses anjos, né, que também foram presos, né, além do... Como é que é o nome dele ali? Acabei de esquecer, meu Deus do céu. Que o Azaziel, né, além do Azaziel que foi preso, né, os outros mais lá, 199 anjos, também acabaram sendo presos ali. Agora, por que eu estou falando que essa história é verdadeira? Porque eu creio naquilo que o Novo Testamento fala a respeito disso, certo? O Novo Testamento ele confirma essa história em 2 lugares. Em 2 Pedro 2,4, olha o que diz aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, existe uma casta de anjo que está em cadeias, na escuridão, aguardando o quê? O juízo. É o que o texto está falando. Ok? Como que pode? Se não houve uma segunda queda, o diabo, então, esses anjos, então, né? Não é disso que Gênesis está falando, então. Quem são esses anjos aqui que estão presos? Que o texto está falando. E olha só que o versículo 5 liga esse evento. Lá no versículo 5, vai ligar esse episódio do versículo 4 ao dilúvio. Olha aqui que diz. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então Pedro está ligando esses 2 eventos. Enoque fala que a prisão desses anjos foi antes do dilúvio, certo? E depois Enoque revela o dilúvio, certo? Aqui Pedro está falando da prisão de anjos antes do dilúvio e está falando do dilúvio que vem em seguida à prisão desses anjos. Ou seja, Pedro está confirmando esse episódio de Enoque. Ok? Então, queridos, não sou eu, certo? A opinião do pastor Pipe, a palavra do pastor Pipe, não tem peso algum aqui. Quem está falando é o apóstolo Pedro, certo? A não ser que nós neguemos a inspiração da 2ª carta de Pedro, certo? A gente nega, não, isso aqui Pedro errou, Pedro se equivocou, ok? Certo? Então, por isso eu estou citando o livro de Enoque. Eu só estou citando o livro de Enoque naquilo que a Bíblia também confirma acerca de Enoque, ok? Lá em Judas, no capítulo 1 só tem um capítulo, né? No versículo 6, também confirma a mesma história. Judas, versículo 6, diz assim: E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Olha só o que o texto está falando, certo? Judas está falando então também desses anjos que estão presos, certo? Estão aguardando um julgamento que acontecerá somente quando? Naquele grande dia, no dia final, no julgamento final. Porém, a Bíblia e o próprio Pedro fala que o diabo está como um leão ao nosso redor, querendo o quê? Nos tragar. Então, como que o diabo pode estar preso e solto ao mesmo tempo? Certo? E aqui o texto não fala que é o diabo. Aqui o texto se refere a anjos que estão presos. Certo? Não se refere aqui a Satanás. Está falando de anjos que estão presos, em correntes, aguardando o quê? O dia do juízo final. Qual livro que conta essa história de anjos que foram presos, que vem antes do Novo Testamento, o qual Pedro e Judas olharam e confirmaram, realmente, essa história ali é verdadeira e está aqui confirmando essa história. Certo? Então não é o Pipe, com certeza não sou eu que estou confirmando isso, certo?
Se não tivesse isso aqui na Bíblia, eu não estaria nem falando nada aqui a respeito disso, certo? Ó, outro versículo de Enoque que Judas relata como verdadeiro é o de Judas, versículo 14 e 15. Em Enoque 1,12 está escrito isso: eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamentos sobre os pecadores e destruir o iníquo e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Você vai lá ler o versículo 14 e o versículo 15 da carta de Judas, é exatamente a mesma passagem. Então Judas está confirmando esses episódios lá de Enoque, que acontece ali, ó, no pré-dilúvio, ok? Ele está confirmando. Então, Pedro e Judas estão confirmando essa história, certo? Então, por isso que eu estou afirmando essa questão da segunda queda, ok? Daí, quando você vai ler lá 2 Pedro 2,4, ali não fala lançado no inferno, ok? A palavra que aparece ali no grego é tártaro. Lembre-se que o Novo Testamento foi escrito em qual língua? Grego. Qual que é a palavra ali que Pedro, quando foi descrever o lugar onde esses anjos foram lançados, qual que é? Tártaro, ok? Certo? Em nenhum lugar das Escrituras este evento está relatado. E em nenhuma outra literatura fora de Enoque relata este episódio. Então ouça bem o que eu vou falar agora. Ainda que eu não tenha o livro de Enoque como um livro inspirado, porque o judaísmo não o considerou inspirado e nem o cristianismo o considerou inspirado, os autores bíblicos estão testificando como verdadeiro este episódio. Ok? Este episódio. Dizendo que os anjos que caíram neste episódio estão todos eles presos no Tártaro. E aí o livro de Enoque, voltando ao livro de Enoque, ele vai descrever como era o Tártaro. E olha que coisa interessante a descrição do Tártaro, lá em Enoque 21. Então fui levado para um lugar no qual nada estava completo. Lá eu vi algo de espantoso. Não se via nem um céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado e horrível. Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas. Quando fala estrela, está se referindo a anjos, semelhantes a grandes montanhas e semelhantes ao fogo fervendo. Eu exclamei: por que espécie de crime elas foram amarradas e por que foram removidas de seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estavam comigo, e o qual conduzia-me, respondeu: Enoque, por que perguntas? Por que arrazoas consigo mesmo e ansiosamente indagas? Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus e estão aqui amarradas até que o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. Dali eu passei depois para um outro lugar terrível, onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão. Colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo e profundo em sua descida. Mas sua medida e magnitude não fui capaz de descobrir, mas pude perceber sua origem. Então exclamei: quão terrível é este lugar e quão difícil explorá-lo. Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar? À vista desse lugar de sofrimento, isso, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqui eles serão mantidos para sempre. Então, olha só, o livro de Enoque confirma, então, que os anjos estão presos aonde? No Tártaro. Esses 200 anjos estão presos no Tártaro. É interessante que o livro de Enoque ele praticamente não trata essa questão do diabo, essa questão do Satanás, mas basicamente ele fica tratando o tempo todo, especificamente, esses 200 anjos que caíram nessa suposta, segunda queda. Ok? Certo, queridos? Entenderam? Primeira queda, Satanás, o diabo, a antiga serpente, o qual Enoque denomina como Gadreel, dá o nome de Gadreel. Biblicamente falando, não temos o nome do diabo, certo? Não é Rei Léo, não é Eósforo, não é Lúcifer, certo? Não é isso. O único livro que contém o nome
desse anjo é Gadriel, certo? Talvez tenha outros livros que deem outros nomes, hein? Alguém falou aqui que o livro de Zohar cita Samael, né? Bom, aí não sei. Aí tem uma terceira queda, queridos, certo? Tem uma terceira queda. A terceira queda, porém, não sabemos muito detalhes. É a que ocorre durante o envio dos 70 discípulos para irem nas cidades e aldeias evangelizarem. Isso está em Lucas 10, 17 e 20. Então, assim, vamos ver então essa tal da terceira queda aqui. Okay? Espere eu terminar antes de concluir. Diz assim Lucas 10, 17 a 20. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via, né, Jesus fala para eles, eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos ou os demônios. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, assim, algumas pessoas pensam que Jesus aqui, né, quando fala, eu vi Satanás cair do raio, né, cair do céu como raio, né, está se referindo à queda de Satanás lá no Éden. Porém, não é, queridos. E vou dizer por que não é, ok? De alguma forma, queridos, o anúncio do Evangelho fez esses demônios caírem de seus lugares nas regiões celestiais. Então não é isso que Paulo fala sobre a nossa guerra, né? Lá em Efésios 6,12, olha o que Paulo fala a respeito da nossa guerra. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Da onde que esses demônios caíram? Do céu, certo? Eles caíram do céu. Então, é uma coisa assim, muito difícil da gente explicar como se dá essa questão da guerra espiritual, da luta espiritual. Né? Porque Paulo fala que nós temos que lutar contra eles nas regiões celestiais. Aqui Jesus está falando que quando eles estavam lá pregando o evangelho e expulsando esses demônios, ele viu Satanás cair do céu. Ele está se referindo ao quê? Àquela situação, àquela ocasião. Então, porque também nós vemos lá no livro de Jó, lá no capítulo 1, nos versos 6 a 7, relata, né, essa coisa dos anjos que iam lá na presença de Deus, né, juntamente com ele e a quem? Satanás. Então, provavelmente, outros demônios, né, também iam lá, estavam lá na presença de Deus, certo? Agora, leiamos o que o livro do Apocalipse fala sobre isso. Apocalipse 12,7 a 9. Esse Enoque usava alguma substância? Não sei, né? É o que o texto está falando aqui, querido. Né? Aí tem que ver. Tem que descrever também o que seria, né? O porquê que seria essa substância. Né? Agora, leiamos o que o livro do Apocalipse fala sobre isso. Né? Olha só. Vamos ler o livro do Apocalipse. Apocalipse 12, 7 a 9. O que ele diz? Olha só. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Olha, mais uma vez, né? Falando o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, né? Antiga serpente, ok? Qual que é o nome que Enoque dá da serpente? Gadriel. Chamada o diabo. Então, quem que a serpente é? O diabo. E Satanás, certo? Que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, ok? Então, aqui o livro do Apocalipse está dizendo isso, que ele foi lançado na terra, ok? Então, por que eu estou dizendo que esse episódio que se deu durante o ministério de Jesus, ok? Não é a primeira queda e nem é a segunda queda. Por causa dos versículos seguintes que o livro do Apocalipse vai falar.
O livro do Apocalipse, do capítulo 12, do verso 7 a 9, está descrevendo então o quê? Que aconteceu essa queda, né, da antiga serpente, não se achou mais seu lugar nos céus, ok? Foi precipitado da terra, foram lançados com ele. Jesus está falando lá, olha, quando vocês estavam lá expulsando demônios, eu vi Satanás cair do céu. E olha o que o livro do Apocalipse, no capítulo 12, versos 10 e 11, vai dizer. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Nos versículos posteriores, ok, querido? Não mudei de capítulo aqui, estou no mesmo versículo. E o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, é um único contexto, certo? A queda de Satanás, né? O seu lugar em que ele estava no céu, ele foi tirado desse lugar, certo? Ele perdeu esse lugar. E qual que era esse lugar que ele tinha? Um lugar de acusação. Ele acusava. E agora, por causa do evangelho, ele perdeu esse poder, o poder da acusação, é o que o texto de Apocalipse 12 está dizendo, ok? De 7 a 9 descreve essa queda. De 10 a 11, por que se deu essa queda? Por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus o derrubou, ou seja, o evangelho derruba. Por isso que faz sentido lá que quando os apóstolos estão lá, né, e os discípulos, aos 70, estão lá pregando o evangelho e expulsando demônios, em nome de quem eles estão expulsando? Em nome de Jesus. O evangelho está sendo pregado. Quando o evangelho está sendo pregado, Satanás é destronado, é tirado dessa ocupação nas regiões celestiais de acusador, ok? Então há uma terceira queda que está ligada, obviamente, à primeira queda, mas é uma terceira queda que está acontecendo. Ele perde ainda mais o seu domínio. Jesus o expõe à vergonha pública naquela cruz. Amém? O seu sangue destrói toda a acusação do diabo contra a sua igreja. Aleluia e amém. Ok? Certo. Então foi a pregação do evangelho que derrubou em definitivo Satanás do seu lugar no céu, acusando os homens de seus pecados diante de Deus. Certo? Então, assim, há uma queda que é de Satanás, né? Primeiro, acontece aquela queda. Talvez 1/3 dos anjos, né? 1/3 dos anjos tenham caído juntamente com ele. Né? Parece que Apocalipse fala isso, né? Que o dragão levou com ele 1/3 das estrelas, né? Então está falando estrela, está se referindo aos anjos, né? Que quando ele cai, então, ele leva com ele 1/3 desses anjos. Não sabemos a quantidade de anjos que caíram, certo? Né? E acontece também essa segunda queda, né? Que é lá em Gênesis está dizendo. E aqui esse 1/3 dos anjos que caíram lá junto com Satanás lá no Éden, né? Não sabemos como isso aconteceu, de que forma se deu, não temos uma descrição bíblica a respeito disso, né, do porquê aconteceu, né, não temos uma razão específica a respeito disso. Talvez a razão seja lá o texto de Isaías, né, o texto de Isaías, onde ele quis ser maior do que Deus, e isso, outros anjos talvez entraram nessa mesma barca aí, só que se lascaram, né. Então, dentro disso, querido, a ação dos demônios nesse mundo, eu não sei não se vai dar... Não sei não se se eu vou conseguir falar tudo hoje aqui, porque olha, eu falei, acho que nem a metade das páginas aqui, mas vamos indo lá, ok? Eu não sei se a live do Instagram tá dando mais do que 1 hora, eu espero que sim, né? Se alguém puder me falar aqui no grupo aqui, Agnes, quanto tempo que o Instagram dá de live, né? Certo? Porque daí senão eu quero encerrar e de repente semana que vem eu dou continuidade a isso. Para não cortar a live na metade aí. Então, a ação dos demônios nesse mundo, né? Qual que é a ação dos demônios nesse mundo? Então, tentam os seres humanos para pecarem e, dentro disso, escravizá-los. Né? Ele tentou Jesus no deserto,
e estão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Okay? É isso que diz lá em 1 Pedro 5,8. Né? Por isso que eu falo que houveram duas quedas, né? Porque uma caça de anjos está presa. E aqui 1 Pedro 5,8 vai dizer que está solto o diabo. Olha só. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso 1 Pedro 5,8. Lá em 2 Pedro fala que os anjos estão presos, ou seja, alguma coisa está errada, ok? Parte 2, vocês querem dizer para a semana que vem, queridos? É isso? Preferem que eu continue semana que vem? Eu continuo semana que vem. Vamos ver a votação aí. Continua semana que vem ou termino hoje? Hã? Estão dizendo aqui que pode até 4 horas. Tá falando que é melhor prevenir do que cortar. Parte 2 semana que vem. Então tá bom, queridos. Eu vou deixar então para semana que vem a parte 2, porque é muita coisa ainda para ser vista. Tá certo? Beleza, queridos? Né? Os caras querem que eu vou na casa deles dar uma... Nossa, tem gente pedindo para concluir, tem gente pedindo para... Tá, mas deixa eu só... Então, ao invés de eu continuar aqui, eu vou fazer então só, né, a revisão do que foi falado aqui, pra gente... Aí que eu deixo aberto para qualquer dúvida, tá? Olha só, então tratando a questão da origem lá, né? Não se tem dúvidas de que os demônios são de fato anjos, certo? Errado chamar o diabo de Lúcifer, dizer que o nome do diabo é Lúcifer, certo? Isso é errado. Não diga esse tipo de coisa, porque não é bíblico isso. Isso aí é uma tradição que se tornou aí, certo? Mas não é verdade isso, ok? Rei Léo, Eósforo, Lúcifer, todos têm o mesmo significado, estrela da manhã, ok? E como eu falei antes ali, se for para ser usado como nome próprio, então o próprio Jerônimo que traduziu, né? Traduziu errado e nem o nome próprio lá era traduzido, certo? Era colocado o nome próprio, né? Gabriel, Miguel, né? Era utilizado o nome, não tem essa de traduzir para outra coisa, certo? Não traduz o significado de um nome, tá certo? O que mais? A gente tratou também a questão lá da segunda queda, né? Que o livro então descreve. Tratamos as 3 classes de anjos, né? Que são os arcanjos, os querubins e os serafins, as suas funções. O que mais? E tratamos a questão da queda, né? Da primeira e da segunda queda, e mais essa questão ligada também a uma terceira queda, digamos assim, né? Porque já eram caídos, então não podemos classificar como uma terceira queda, né? Mas que muita gente fica ligando isso lá à primeira queda, mas não é a primeira queda não, é uma terceira queda mesmo que acontece aqui, segundo o relato bíblico. Queridos, espaço para perguntas, dentro disso que a gente tratou até agora, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntaram, mas em algum livro fala sobre Lúcifer? Não, em nenhum, queridos. Lúcifer é uma palavra latina, ok? Que era a forma como os romanos se dirigiam ao planeta Vênus, certo? Chamando ele de estrela da manhã. Por quê? Porque supostamente era a primeira estrela lá, né? Que aparecia de manhã cedo, ok? Alguma pergunta, queridos? Mais alguma pergunta? Qualquer coisa também vocês anotem, né? Escutem depois de novo aí, anotem alguma pergunta e tragam semana que vem, certo? Daniel perguntou como surgiu a maldade antes da criação, né? Isso daí eu vou tratar na segunda parte, tá bom? Certo?
Lucas, anjo da morte, porque é servo de Deus ou do diabo? Não, é servo de Deus mesmo, né? Deus é Senhor sobre a morte, né? É ele que... Deus é o que corta lá né, o, o cordão, o fio de prata lá, né? Às vezes a gente vê que alguns movimentos de batalha espiritual aí dão muito poder pro diabo, né? No livro de Enoque existe referência sobre o nome do anjo que caiu? Sim, queridos, eu falei isso lá no começo na live lá. O livro de Enoque revela o nome desse anjo como Gadriel, ok? Né? Ninguém aqui está afirmando categoricamente que é esse nome exatamente, ponto, né? Porque, como eu falei, eu nem reconheço o livro de Enoque como um livro inspirado, né? Eu, como protestante, como cristão, né, sigo lá o que a igreja até hoje reconheceu e ponto final, ok? Né? Até posso fazer uma live com uma hora aí falando só sobre as questões dos livros apócrifos. As curiosidades, né? Que tem muita coisa curiosa nos livros apócrifos, né? Isso, os Néfilins, Daniel, foi na segunda queda, lá no capítulo 6 de Gênesis, né? E aí o livro de Enoque fala que foi o anjo Miguel, se eu não me engano, que foi encarregado de destruir os Néfilim, né? Assim, queridos, por mais maluca que pode ser essa história de Néfilins aí, né? Eu só estou repetindo aqui o que parece que a Bíblia confirma, né? Confirma. Né? O quão doido é isso, eu não sei, né? Certo? Por que eles estão ao nosso derredor? Porque essa liberdade, então, isso daí é uma questão que faz parte, né, faz parte da questão da soberania de Deus, né? Isso é uma razão pela qual Deus permite, né? Na segunda parte lá, que eu vou tratar na semana que vem, tem algumas coisas que eu vou acabar entrando dentro dessa questão da questão do papel do diabo, né? Daquilo que o diabo ainda age no nosso meio, né? Algumas coisas ainda, certo? Mas obviamente tudo isso está debaixo da soberania de Deus, né? Ouvi dizer que Golias era o último Nephilim. Não, porque Golias é pós-dilúvio, né? E os Néfilins foram destruídos antes do dilúvio, ok? Exatamente, né? Mais maluco que o Apocalipse, exatamente. Se você for olhar as descrições do livro do Apocalipse também, né? São doidas, né? Eu tenho aqui em casa que eu comprei esses dias, eu comprei lá aquela coleção, aquela trilogia dos livros apócrifos, né? Queridos, esses dias estava por R$ 40. Você comprava as 3 trilogias dos livros apócrifos. Semana que vem eu mostro para vocês aqui. Mas se vocês procurarem aí, ó, são três volumes, né? Que tem todos os livros apócrifos, ok? Muitos livros apócrifos, bom, isso aí eu vou falar numa live sobre livros apócrifos, ok? Certo? Eu já li muitos livros apócrifos, né? Sei diferenciar muito bem, né? Mas daí na live sobre livros apócrifos eu posso fazer, ok? Talvez na sequência aí, termino essa live semana que vem, a respeito dos anjos, daí na sequência eu posso falar sobre os livros apócrifos. Beleza, Elder? Vou fazer isso, tá? Vou falar sobre os livros apócrifos daqui 2 semanas daí. Certo, queridos? Vamos encerrar. Daí, semana que vem eu falo da segunda parte, né? Desse assunto que é a angelologia. Beleza, queridos? No mais é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês aqui, por essa interação, né? Aí semana que vem a gente volta para encerrar esse assunto, beleza? Deus os abençoe, um beijo em seus corações e estamos juntos, tá bom? Vão em paz.